República, Flávio Bolsonaro. Senador, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Eu quero agradecer muito a gentileza de conversar conosco. Essa entrevista era para ter acontecido na última sexta-feira, mas por questões ali técnicas, né? Parte da equipe de Oeste Sem Filtro estava em Manaus e ali por problemas de conexão a gente não conseguiu estabelecer o contato, então agradeço muito a gentileza, o Augusto que viabilizou essa entrevista. Infelizmente hoje ele teve um probleminha de saúde, não pôde estar presente, mas deixou pergunta aqui para o senhor. Então agradeço em nome de toda a equipe essa entrevista. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite a todos aí no estúdio, boa noite às pessoas que estão nos assistindo agora. Um abraço ao nosso professor Augusto Nunes. Bom, daqui a pouco eu já encaminho a pergunta do Augusto, senador, mas só para a gente começar, eu queria ouvi-lo, como é que foi essa conversa que o senhor teve com o seu pai, porque o anúncio da sua pré-candidatura foi no último dia 5 de dezembro. Como é que foi essa conversa, de quem foi a ideia de indicar o seu nome para ser o pré-candidato à presidência da República no ano que vem? Partiu do senhor, partiu do seu pai? Em que contexto se deu essa conversa? Bom, Paula, partiu dele, né? A escolha, eu já vinha conversando, obviamente, há bastante tempo sobre quais seriam os caminhos que a gente poderia percorrer na impossibilidade de ele ser candidato. Óbvio que internamente a gente sempre discutiu isso, mas para fora a gente tinha ali que sustentar, ainda como acho que temos ainda, quem acredita em milagres como eu acredito, eu acho que só um milagre poderia recolocar o presidente Bolsonaro de volta na disputa, porque teria que, como num lampejo, como num passe de mágica, o Brasil voltar a respirar democracia, voltarmos a ter uma justiça isenta, imparcial no Brasil, só que infelizmente no mundo real, aqui na nossa visão humana, é difícil acreditar que isso aconteça de uma hora para outra, porque esse processo de interferências de um poder no outro, de perseguição política, não começou ontem nem anteontem, já vem há alguns anos acontecendo. Então a gente sempre conversou sobre isso, os nomes que estavam na mesa eram esses que a imprensa sempre tratou mesmo, né? E, enfim, ele via com o passar do tempo, e aí eu acredito muito na sensibilidade, no faro político do presidente Bolsonaro, e já vinha me perguntando se eu toparia ser candidato ou não. Eu sempre falava para ele que, olha, eu toparia, mas desde que você tiver a convicção plena, né, que é viável, que é possível. Ele me conhece melhor do que qualquer pessoa, desde que do meu primeiro ano de vida pública como deputado, lá em 2002 ainda, há 23 anos praticamente. Enfim, ele me acompanha, é meu professor, é meu norte. Então a confiança, não precisa nem dizer, e a capacidade, a qualificação e a experiência, como na vida pública, em especial esse pós-doutorado que eu fiz aqui durante os 4 anos com o Jair Bolsonaro na presidência, e por saber jogar o jogo político, ele entendeu que já tinha ali um produto pronto e resolveu fazer esse anúncio nesse dia, na terça-feira retrasada, né? E mesmo assim, eu pedi a ele, não tinha sido nem a primeira nem a segunda vez, nem a terceira vez que ele teria me convidado para essa missão. Aí na quarta vez ele achou que era o momento de fazer esse comunicado. Havia uma cobrança muito grande que ele anunciasse logo um nome que ele indicaria para apoiar como pré-candidato à presidência. Todo mundo, né, querendo, tem que decidir, tem até o final do ano, qual o deadline, quando vai acontecer, a direita precisa se unir. E aí, quando ele faz o anúncio, nem todo mundo que está nesse nosso espectro político vem de imediato, começam alguns questionamentos. E eu sempre falei para ele, pai, você pode ter certeza que essa exposição natural que acontece com alguém que se coloca numa corrida presidencial, as pessoas vão me conhecer, vão ouvir de mim as defesas dos mesmos princípios que nós comungamos, que eu aprendi com você, né? E só apenas colocando de um jeito diferente, de um jeito mais equilibrado, do jeito Flávio, que é o que está acontecendo agora e felizmente já vemos um impacto até nas pesquisas que são encomendadas pela nossa concorrência, vamos dizer assim. Então, a população conhecendo um pouquinho o Flávio Bolsonaro, que tem aí as suas pautas, né, que, enfim, todo mundo já sabe o que pensa, como se posiciona sobre diversos assuntos, Paula, e apenas acho que a maneira de colocar um pouco diferente da do presidente Bolsonaro. Perfeito, senador. Eu vou incluir meus parceiros de bancada também nessa conversa.
Ana também tem pergunta. Senador, boa noite. Um prazer revê-lo. A última vez que eu encontrei o senador, ele estava numa live no Senado, tarde da noite, como na Califórnia, 5 horas atrás. Eu consegui entrar na live e ainda pedi música. Pediu música. Ainda pedi música, senador. Eu lembro qual era. A gente pode cantar junto aqui. Pois é. Quem sabe no futuro, diante de um dia mais feliz, digamos assim, já que daqui a pouco nós vamos falar de Felipe Martins. Mas, senador, muito obrigada pela entrevista. Senador, nós temos visto esse levante da direita no mundo, a Argentina com o Milei, o Chile agora essa semana, o próprio presidente Donald Trump em 2024, uma união de vários setores da direita nesses países. Parece, a sensação que eu tenho é que aqui no Brasil a direita ainda está numa autofagia. Esse nome não, aquele nome não. Alguns agentes partidários mais preocupados com agendas partidárias do que com o país. Acho que polarização entre direita e esquerda é normal, mas essa autofagia que nós estamos testemunhando na direita preocupa muito o cenário, inclusive para a sua candidatura e para a direita como um todo, né, em 2026. Qual o recado que o senhor daria para todos os setores da direita no Brasil? Olha, o recado é aquilo que eu prego há muito tempo, Ana, e não apenas prego, mas eu procuro colocar em prática também, que é de buscar sempre essa unidade. Eu acho que um dos legados do presidente Bolsonaro foi a percepção do grande parte dos brasileiros que um presidente sozinho não pode fazer nada, precisa de ter apoio especial no Congresso Nacional, precisa ter bases regionais com os governadores e todas as pessoas que estão em cargos eletivos, desde as cidades até as assembleias legislativas. E eu sempre busquei, Ana, ter uma postura não apenas de construir pontes, de ser conciliador, enfim. Eu sempre tive essa mentalidade de que a partir do momento que eu ataco alguém que eu considero ser do meu espectro político, ou em que determinado momento é adversário do meu adversário, ou é inimigo do meu inimigo, eu sempre busquei preservar, resolver as pequenas diferenças no bastidor. E estava acontecendo isso em público já, ultimamente. Também foi, obviamente, uma coisa a ser levada em consideração pelo presidente Bolsonaro para fazer o anúncio nesse momento. A direita, a centro-direita, como queiram chamar, estava aqui batendo cabeça, todo mundo sem saber qual era o norte. E a colocação do meu nome eu acho que ajudou a dar esse norte, pelo menos o que eu percebo da nossa militância, num primeiro momento especialmente, ficou muito eufórica até, estava todo mundo cabisbaixo, sem expectativa de nada, como se fosse ali um boi indo para o abatedouro. Aí quando surge o nome do Flávio Bolsonaro, não porque eu me acho melhor do que os outros, mas por ter o sobrenome, por ser filho de quem eu sou, há um alinhamento quase que automático. E as pessoas agora, com o passar dos dias, Ana, veem que aquela falácia de que a minha candidatura não tinha viabilidade, muita gente já mudou de opinião e isso é uma obrigação minha. Eu tenho que, a partir de agora, ir construindo essa conjuntura, esse apoio daqueles que quiserem caminhar conosco, porque, sinceramente, é uma candidatura de direita genuína. E aqueles que quiserem caminhar conosco serão muito bem-vindos. Aqueles que não quiserem, neste primeiro momento, também vou compreender, mas a cada eleição há um processo de depuração de quem realmente pensa como a gente, que tem os mesmos princípios. É isso que eu quis dizer, que é um legado do presidente Bolsonaro. As pessoas enxergam cada vez mais isso. E eu espero, eu tenho certeza tenho a certeza que eu tenho a consciência e a responsabilidade do meu papel nesse momento. E a colocação do meu nome para essa disputa, que eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho a convicção de que vai ser o caminho que o país vai escolher a partir do ano que vem. Passo agora para a nossa repórter direto de Brasília, Berenice Leite. Senador Flávio, boa noite. Obrigada mais uma vez por falar conosco. Bom, eu tenho acompanhado aqui desde a indicação do seu pai para que o senhor concorra aí ao pleito presidencial em 2026, que essa indicação mexeu de fato com o tabuleiro político,
né? E a imprensa ali já na segunda-feira, a indicação foi na sexta, na segunda-feira a imprensa tentou passar aí, digo a velha mídia, né, o consórcio, passar uma imagem de que o senhor estaria ali isolado politicamente, de que não seria recebido pelos principais presidentes de partidos de centro, o que não aconteceu, né? Logo à noite, mais à noite, essas agendas foram conciliadas, tivemos esse jantar na sua casa. E eu queria saber como é que está esse clima agora de negociações com esses partidos. Ainda ontem, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, manifestou apoio à sua candidatura. A gente lembra que São Paulo é o principal colégio eleitoral do país. Então, gostaria de saber como é que tem sido esse clima, né, de apoiamento com os partidos de centro, já que nesse jantar estavam ali especificamente Ciro Nogueira, do PP, e o Rueda, do União Brasil. Então, traga para a nossa audiência a importância de consolidar esses apoios, principalmente ali chegando no segundo turno, na reta final das eleições. Venice, eu reconheço que muita gente estava especificando o nome do Tarcísio, não do Flávio Bolsonaro. Então, no primeiro momento, teve aquela bateção de cabeça, né, de algo que não estava sendo de fato esperado, eu reconheço isso. Apesar de o meu nome estivesse sendo colocado com alguma frequência também como uma possibilidade, né, mas vamos dizer assim, nessa bolsa de apostas era o mais improvável, né? Então, assim que acontecem as conversas, isso não é uma coisa que não dá para você pedir sigilo, né, pedir reserva, porque as pessoas vão se falando. Então, no mesmo dia que eu conversei com o Tarcísio, foi a primeira pessoa que eu procurei para conversar. Tinha conversado com meu pai na terça-feira, naqueles 30 minutos semanais, né, que eu tenho direito a conversar com o próprio pai. Mas na sexta-feira fui conversar primeiramente com ele, a conversa foi boa, e a partir dali eu comecei a fazer os contatos que precisava para tentar minimizar os impactos de lideranças políticas serem pegas de surpresa. Obviamente não deu tempo muito de falar com todo mundo. Então esse jantar na minha casa foi ali mais para reafirmar que tinha sido uma decisão consciente, que ele já me conhecia. O primeiro partido foi o PP, né, que antigamente era o PPB, presidido pelo Francisco Dornelles. Eu já fui do Republicanos quando eu saí do Patriota. Eu fui eleito pelo PSL, que hoje é a União Brasil. Então, esses partidos de centro-direita sempre tive uma excepcional relação com todos eles, com seus presidentes, com os dirigentes. Então, as pessoas aqui em Brasília conhecem qual é o meu perfil, que eu sou um político, eu gosto de fazer política, eu conheço o jogo do poder aqui em Brasília. E, enfim, eu tenho as minhas convicções, que todos eles sabem quais são. Então não tem dificuldade quanto ao meu perfil. Então, nesse momento, eu falo que eu acredito que agora já tem estabilizado a candidatura, as pessoas já reduziram a desconfiança com relação a isso, sobre se eu vou retirar ou não o nome lá na frente. Então já entenderam que é um projeto que, se Deus quiser, só vai parar lá com a vitória em outubro, né, do ano que vem, se assim a população decidir. Então agora eu não estou pressionando nada, eu estou esperando os partidos fazerem as análises de cenários nos seus estados, porque cada estado é uma realidade diferente. Tem estado que é muito bom, tá, com um candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, tem estado que não é tão bom assim, e eu entendo essa realidade. Então os partidos vão fazer as pesquisas, vão fazer as suas sondagens, a gente vai continuar conversando, e, enfim, mais para frente, mais ali para março, e começo de abril, que é a data limite para desincompatibilização de alguns pré-candidatos que estão hoje no exercício do mandato no Poder Executivo, para caso queiram disputar outros cargos eletivos, eles precisam sair desses cargos que ocupam hoje. Então acho que vai ser o momento mais decisivo ali, e aí as conversas começam a ficar mais definitivas. Então, sem pressa, com muita calma, com muita transparência e olho no olho, porque é uma marca nossa, vamos tratar tudo com muita seriedade e transparência. Perfeito. Adalberto Piotto. Senador, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Eu vou perguntar objetivamente sobre a questão da Magnitsky. Na sexta-feira, o senhor deu uma declaração dizendo que seria um gesto gigantesco de Trump pela anistia. O Senado vai analisar esse assunto. Agora, é claro que isso trouxe um ingrediente a mais para a eleição do ano que vem, em que o senhor é pré-candidato, está explicando, inclusive, todas as razões para a presidência da República. Como é que o senhor avalia agora este momento do Supremo, que sim, que teve uma participação imensa na última eleição, o senhor sabe disso, e agora com esse recuo americano em relação a Magnitsky,
sobre Alexandre de Moraes, que foi presidente do TSE à época, em algum momento pode ter alguma influência nesse momento. Qual o peso dessa decisão americana na política brasileira, na sua opinião, e como é que o senhor vai lidar com esse tema? Olha, Piotr, mais uma vez, é um assunto que não estava no nosso controle. O papel do Eduardo lá era levar as informações, enfim, mostrar o que estava acontecendo aqui no Brasil. A inteligência americana é a melhor do mundo, eles sabem exatamente o que acontece aqui em tempo real, sabem fazer as suas análises de cenário e entenderam por bem sancionar naquele momento o Alexandre de Moraes. E a realidade, Piotr, é que ninguém sabe o que é que foi colocado na mesa nessa negociação, o que eu acho muito estranho, que se fosse algo bom para eleitoralmente, né, para a imagem do Lula, ele já teria dito, já teria falado, olha, foi isso aqui que foi o nosso acordo, é assim que a gente vai fazer, retirou o Magnitsky por causa disso. Então, na realidade, a gente tem que aguardar para fazer uma análise de qual vai ser o impacto disso, porque foi assim, o governo americano tirando praticamente tudo que tinha na mesa. Eu gostaria que eles tivessem tirado junto também as sobretaxas aos produtos brasileiros que são exportados lá para os Estados Unidos. O que eu achei mais sem lógica nisso tudo foi isso, mas é um instrumento de negociação que ele tem usado com o mundo inteiro, as tarifas, né? E elas permaneceram. Quer dizer, agora a gente está no momento que estamos no escuro ainda, mas está no momento de o governo brasileiro fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, em qual nível qual o impacto disso, para que na sequência o governo americano volte a analisar a retirada dessas sobretaxas, que ainda tem sobre praticamente um pouquinho menos da metade dos produtos brasileiros, ainda estão com a sobretaxa de 40% nas exportações para os Estados Unidos. Então, de verdade, Piotr, a gente tem que aguardar. Tem que aguardar. Eu sei que houve um impacto eleitoral, isso foi explorado com as narrativas, dando uma sobrevida para o atual governo, que não tem nada de bom para apresentar, então ficava aqui com um discurso mentiroso de defesa da soberania, enquanto a nossa soberania é atacada a todo momento por narcoterroristas e o governo federal não faz absolutamente nada, ainda faz gestos para o lado ruim, ao dizer que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, quer dizer, votando contra o endurecimento de diversas medidas penais que foram apreciadas pelo Congresso, a base do governo votando contra o endurecimento dessa legislação penal. Então a gente vai ter que aguardar, porque agora eu acredito, eu acho que até a Ana tem uma análise mais perto da realidade do que eu tenho aqui, mas está no momento do Brasil fazer algum movimento. A gente tem que esperar qual vai ser esse movimento. E mais uma vez, se fosse bom eleitoralmente para o Lula, ele já teria dado publicidade para isso. Então vamos ver se vai ter coragem de dar esse passo e qual seria a reação do governo americano caso o governo brasileiro não cumpra com a sua parte nesse acordo, seja ele qual tenha sido. Senador, se me permite, quero mudar um pouquinho de assunto, antes de trazer a pergunta do Augusto, mas queria saber como está o estado de saúde do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor visitou Bolsonaro hoje na Superintendência da Polícia Federal. Parece que ele vai passar por uma perícia, né, que vai ser realizada por uma equipe médica da Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, para verificar aí a necessidade de realização de uma nova cirurgia para retirada aí de uma hérnia, né? Então, queria ouvir como é que está a situação do seu pai nesse momento. Paulo, isso tudo é uma aberração que está acontecendo. O médico no país inteiro sempre teve autonomia, independência. Ele, na verdade, é a pessoa que pode falar se o seu paciente tem que fazer alguma cirurgia ou não. E o presidente Bolsonaro é assistido por médicos referência em todo o Brasil, do Hospital Albert Einstein, que indicaram a necessidade de uma cirurgia de 2 hérnias que ele tem, que foram descobertas, inclusive, depois dessa perícia, né, determinada pelo Alexandre de Moraes. Então o médico fala, olha, o Jair Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia de hérnia, que ele tem uma hérnia inguinal aqui na perna direita. Ao invés de autorizar a cirurgia, o Alexandre de Moraes simplesmente diz que, olha, não, vamos ver se é isso mesmo. Nunca tinha visto um médico ser desautorizado dessa forma, na sua autoridade, no seu preparo e no seu diploma. Manda-se um perito para lá, alguém para fazer o exame de imagem nele, e constata que ele não só tem de verdade essa hérnia na perna direita, como também tem na mesma posição praticamente, na região pubiana aqui, esquerda. E qual o problema disso? Esse tipo de cirurgia que ele precisa fazer, eu não sou médico, mas vou tentar explicar. O que é uma hérnia? O intestino, ele vai pressionando alguma abertura que tem entre os músculos aqui na região pubiana, e se essa parte do intestino começar a avançar muito para fora,
ela pode ficar estrangulada por essa fresta na musculatura dele, ou seja, pode estrangular o fluxo intestinal dele. E aí ele ser obrigado, aí sim, a fazer uma nova cirurgia muito mais grave, de abrir novamente todo o abdômen. Então, quando há uma indicação para que com urgência se faça cirurgia, para evitar que se chegue nesse ponto, porque na atual gravidade dessa hérnia, você consegue fazer uma cirurgia muito mais simples. Então, assim, eu não tenho como concluir diferente, a não ser que tem gente torcendo para que ele morra por alguma complicação sua de saúde, porque não tem nenhum sentido. Basta autorizar, com a pedido do médico dele, que se faça cirurgia e depois ele volta para onde ele está ou vai para um lugar onde ele deveria estar, que é no mínimo uma domiciliar humanitária, como a gente tem dito. Então o estado de saúde dele hoje tem essa preocupação. Eu não estou nem falando da questão do refluxo, que é um outro problema que ele tem e que o doutor Leandro Echenique já disse que também pode ser que precise fazer uma cirurgia, porque já tentaram de tudo para acabar com o refluxo dele, com os soluços, e eles não passam. Então tem que partir para alguma medida, alguma intervenção cirúrgica, e no momento adequado quem vai poder falar é o médico, né? Então assim, hoje preocupa isso, mas hoje, graças a Deus, quando eu estive com ele estava bem, estava sem soluço, estava bem humorado. Inclusive, como ele tem acesso à TV aberta, fez lá um elogio à entrevista, ao bate-papo que eu tive com o Ratinho no programa dele no SBT, e pediu que a família levasse uma camisa do Flamengo para ele assistir o jogo, a final aí do Mundial do Flamengo contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. Então, assim, é a distração que ele tem, ele adora futebol. Então, ele estava com um espírito bom hoje, com a cabeça muito boa hoje, isso pelo menos me deixa um pouquinho menos preocupado. Senador, só uma curiosidade. Ontem, enquanto o senhor participava de uma entrevista com o Léo Dias, saiu uma notícia de que o SBT teria cancelado a sua participação no programa do Ratinho. Ontem nós verificamos que o senhor participou efetivamente do programa. Houve algum ruído? O senhor recebeu algum comunicado de que talvez essa entrevista tivesse sido cancelada? Ô, Paulo, eu acho que há uma irresponsabilidade de alguns jornalistas em, sei lá, causar algum tumulto, ganhar cliques, porque foi uma fake news absurda, desmentida ao vivo no programa do Léo Dias. Quer dizer, ficou muito feio para o jornalista que fez as fake news. Assim, tem que as fontes dele, ele tem que rever. Então, essa fonte aí que ele consultou, marca um X nas costas, porque é furada, né? Então, ali ao vivo, o próprio Léo Dias ligou para o Ratinho, que desmentiu. Não, o Flávio está convidado a virar aqui. Fui lá em homenagem a história do SBT, em homenagem à memória do Silvio Santos, em homenagem à credibilidade do Ratinho que ele tem no programa dele. E, enfim, foi uma conversa, né, bem bacana e, enfim, você vê como é que alguns veículos de comunicação se apressam, se assodam em criar alguns fatos, inventarem alguns fatos, esses sim fake news, para, sei lá, causar algum tumulto. Eu, de verdade, eu não sei o que é que ganha um jornalista, um repórter, que faz uma fake news como essa que vai ser desmentida logo na sequência. O que ganhou com isso? Nada. Eu não vi nenhuma retratação por parte do veículo ou do jornalista que publicou essa mentira, seja confiando na fonte ruim dele, ou seja, da cabeça dele que ele inventou isso. Senador, deixa eu aproveitar para fazer a pergunta que o Augusto mandou aqui para o senhor, que tem relação com o estado de saúde do seu pai. O Augusto deixa bem claro, né, por crimes que não ocorreram, o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso nesse momento com sérios problemas de saúde. O senhor citou alguns, agora esse caso, mas já passou por inúmeras cirurgias em decorrência aí da facada que sofreu lá em 2018. Pergunta é a seguinte: por que os advogados de Jair Bolsonaro não pedem, aí, não reivindicam que pelo menos ele receba os cuidados médicos que nunca faltaram ao assassino Adélio Bispo, senador? É porque, assim, fica a esperança de que o bom senso vai baixar em algum momento, né? E deixar onde uma pessoa idosa com comorbidade tem que ficar, que é numa domiciliar humanitária, né? Então, se você faz um movimento como esse lá, e ele vai continuar sendo assistido de uma forma inadequada, e é muito melhor se ele tivesse numa domiciliar humanitária. Acredito que seja essa a estratégia da defesa dele, né? Porque assim, é um fato público, né, Paula? Todo mundo está vendo que ele tem problema de saúde. Eu não sei o que passa na cabeça de alguém de insistir com essa jurisprudência Clesão, né? O Clesão foi parecido. A defesa apresentando a todo momento provas de que ele precisava tratar da sua saúde fora da cela, e simplesmente foi ignorado, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para que o Clesão fosse fazer o tratamento no hospital. Enfim, isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal brincando
com a vida de um ser humano. Né? E se acontecer alguma coisa, vai fazer o quê? Vai pedir desculpas? Vai ser tarde demais. Perfeito. Eu vou passar agora para o Carlo Cauti, que também tem pergunta para o senador Flávio Bolsonaro. Senador, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Senador, queria aí perguntar sobre justamente o Supremo, né, que está levando adiante essa jurisprudência Clesão. O Supremo Tribunal Federal, durante o governo do seu pai, atuou de forma, no mínimo, ilegítima em vários casos, tentou atrapalhar de todas as formas e agora também condenou seu pai antes à inelegibilidade, no caso do TSE, formado membros do Supremo, e agora também a prisão. O senhor não acha que o Supremo, ou pelo menos alguns ministros do Supremo, vão tentar atrapalhar, vão tentar impedir a sua candidatura, eventualmente nos próximos meses? Olha, Calil, é um risco, né, no atual momento que nós vivemos, de democracia relativa, é um risco. É mais um motivo para eu colocar o meu nome como pré-candidato, porque eu acredito que o meu perfil e com o perfil que eu acredito que será o perfil do próximo Congresso Nacional, é possível a gente retomar a normalidade, é possível a gente fazer com que a Constituição Federal volte novamente a ser cumprida, é possível fazer com que a nossa legislação infraconstitucional, o Código Penal, possa voltar a valer, né, sem interpretações absurdas como essas que condenaram o presidente Bolsonaro e centenas de outras pessoas, condenados pelos seus próprios inimigos, onde toda a jurisprudência foi alterada para manter o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, para tirar o julgamento do plenário e jogar para uma turma, de inventar crimes contra ele, de organização criminosa armada, por exemplo, quando nenhuma arma sequer foi apreendida aqui na Praça dos Três Poderes por ocasião do 8 de janeiro, pessoas sendo condenadas por depredarem um patrimônio, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância daqui, como o presidente Bolsonaro, que se encontrava nos Estados Unidos, organização criminosa onde as pessoas não se conhecem, ou seja, não tem nenhuma organização, nenhum vínculo, quer dizer, tudo errado. Então eu tenho a convicção, Claudio, que em algum momento esse assunto vai ser revisto aqui no Brasil, e o único caminho que eu vejo é pela política. Estamos com mais de 70 mil telas acompanhando a entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Berenice Leite. Senador, queria falar sobre esse texto da dosimetria, né, que prevê redução de penas, progressão de regime e que deve ser agora avaliado aí no Senado Federal. Porque lá na Câmara, no dia da votação, o que os parlamentares da oposição disseram é que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia dado o aval para que eles aprovassem esse texto, mesmo não sendo o texto ideal. E eu queria confirmar isso com o senhor, porque acompanhei algumas entrevistas, o senhor chegou a falar que não tinha acompanhado o que tinha sido acertado, então eu queria saber de você mesmo, se houve essa indicação e se o ex-presidente Jair Bolsonaro agora tem ciência do texto que foi aprovado, como é que o senhor vai se posicionar a partir de agora? Vai votar favorável? Quais são suas considerações? Berenice, o Bolsonaro é um cara tão fora da curva que ele fez isso, ele falou, ele deu essa autorização, né? Olha, nesse momento eu entendo como é que está a conjuntura. Todos nós somos favoráveis a essa anistia ampla, geral e restrita, enfim, pessoas condenadas por crimes que não cometeram, condenadas pelos seus inimigos, mas como eu sei que o que eles querem, eles querem me deixar fora de combate, eu vou ficar, pelo menos ter um alento aqui, se as pessoas como a Débora do Batom puderem voltar ao convívio dos seus familiares, ainda que num regime de semi-liberdade. Isso para mim é importante, eu fico aqui agoniado, coração apertado com o que as pessoas estão passando sem terem feito absolutamente nada, então vamos pegar isso, vamos aprovar isso e depois a gente vê como é que fica para frente, eu vou segurando o tranco aqui. Foram essas as palavras dele para mim, Berenice. E amanhã vai ser confusão ainda, porque o texto que veio da Câmara não foi um texto bom, o texto feito pelo Alexandre de Moraes, em que até um áudio vazado do relator, o deputado Paulinho da Força, ele fala que ele não deu nem conhecimento para praticamente ninguém, apenas poucos instantes antes dele ser votado lá na Câmara, que os parlamentares tomaram ciência, ou seja, vários votaram sem nem entender completamente qual era o texto. Então ele vai precisar de sofrer ajustes no Senado Federal, e a única forma de que esse texto não retorne para a Câmara dos Deputados é se forem aceitas emendas chamadas de redação. E é isso que foi tentado aí, negociar hoje
o dia inteiro. Então está prevista para amanhã, às 9 da manhã, uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o senador Espírito Amin vai apresentar o seu relatório, acredito eu, propondo essas emendas de redação, e ali vai ser a construção política para que esse texto seja aprovado tanto na CCJ como na sequência no Senado, no plenário do Senado Federal também. E é um texto que basicamente vai reduzir um pouco as penas das pessoas, mas pelos critérios que estão sendo colocados ali, quem foi condenado ali em torno de 16, 17 anos para baixo vai conseguir pelo menos ir para um regime semiaberto, como é o caso da Débora do Batom. Então o Bolsonaro, mais uma vez, dando um gesto, do meu ponto de vista, heróico, abrindo mão ali, colocando em segundo plano o seu próprio interesse, pensando mais uma vez nas pessoas, no bem-estar dessas famílias. Ele destravou para a gente esse norte, porque a gente estava ali numa posição de firmeza, de manter um projeto que fosse muito mais abrangente, muito mais justo, ainda que não fosse anistia total, mas algo próximo disso. Mas o cenário político, infelizmente, não está permitindo que nós avancemos mais do que isso. Então vamos um passo de cada vez. Eu espero que amanhã a gente consiga aprovar esse projeto, ainda que com uma redação muito ruim que veio da Câmara. Perfeito. Ana Paula Henkel. Senador, foi noticiado que o senhor esteve com o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Nós sabemos que nossa economia anda muito enfraquecida, combalida, sofrendo, né, por este atual governo. E eu não me lembro em qual entrevista ontem o senhor deu uma resposta bastante interessante, que é inclusive um dos pilares do próprio Partido Republicano nos Estados Unidos, que é você ajudar as pessoas a sair, a depender cada vez menos do Bolsa Família. Você não corta de repente, né, de uma vez, mas você ajuda e produz um cenário para que essas pessoas tenham dignidade, tenham emprego. Então, na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira é se o senhor pretende convidar o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, ou alguém da linhagem do Paulo Guedes para compor um possível governo. E eu gostaria que o senhor especificasse mais sobre essa resposta que o senhor deu ontem sobre o Bolsa Família e esse cenário de oportunidades para os brasileiros. Bom, eu falo com o professor Paulo Guedes sempre que eu tenho alguma dúvida na parte da economia. Ele é, para mim, uma grande referência. Foi uma das coisas que deram muito certo no governo do presidente Bolsonaro. E foi coincidência, porque eu tinha falado com ele num determinado dia, não estava na mesa essa questão de eu ser pré-candidato à presidência ou não. Então, eu estava batendo um papo de verdade sobre economia e tal. E aí, uma parte da imprensa começou a dizer que o Flávio Bolsonaro conversa com Paulo Guedes antes de lançar o seu nome à pré-candidatura da presidência, dando a entender que ele estava já comigo embarcado nesse projeto. É certamente uma pessoa que vai estar sempre disponível. O que eu tenho dito, enquanto eu não tenho ainda ali o pacote pronto para começar a falar publicamente, pelo menos os pilares do que a gente pretende fazer na parte da economia, mas sem dúvida alguma, Ana, é dar continuidade ao que o ministro Paulo Guedes já vinha fazendo, né? Então, certamente, quando for anunciar alguém que vai ser ali a pessoa responsável por dar esse norte para a nossa economia, quando do momento oportuno para formalizar a candidatura, vai ser alguém, certamente, que tenha a mesma escola, alguém que pense igual, alguém que tenha as mesmas características de buscar o livre mercado, enfim, de fazer o que deu certo no governo do presidente Bolsonaro. E com relação ao Bolsa Família, por que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer com que o Brasil fosse um dos países que recuperasse mais rapidamente a sua economia no pós-Covid? Porque ele teve uma administração com responsabilidade fiscal, com pessoas preparadas, com autonomia para fazer esse trabalho na nossa parte econômica. Então, ele pôde pegar um Bolsa Família, que era em média R$190. Algumas pessoas chegavam a ganhar R$50 por mês só. E botou ali um piso mínimo de R$600,
Quer dizer, ele realmente abraçou essas pessoas que não tinham condições de trabalhar, o Brasil passou por lockdown, aquela maluquice toda, né? Então, ele fez o maior programa social do mundo, só foi possível porque eu tinha um governo que não roubava, um governo que sabia administrar bem as suas contas, então tinha dinheiro para, nesse momento, fazer. Tínhamos feito a reforma da Previdência, tinha recursos para amparar essas pessoas. E eu acho que nas nossas propostas, né, quando forem colocadas mais para frente, vai ser alguma coisa nessa linha para a gente abraçar essas pessoas que de fato recebem o Bolsa Família e precisam continuar recebendo, mas deixar uma porta de saída. Porque como é que foi no governo do presidente Bolsonaro? Ele pagava a pessoa que estava no Bolsa Família, conseguia um emprego com carteira assinada, ela continuava ganhando ali R$200 por até 2 anos, até que ela se estabilizasse no emprego. Quer dizer, o presidente Bolsonaro premiava as pessoas que estavam no Bolsa Família e conseguiam um lugar no mercado de trabalho. E esse que é o caminho, porque o atual governo ele tem essa outra mentalidade, de deixar as pessoas cada vez mais dependentes do Estado. E é uma coisa que é um sonho meu, é fazer com que as pessoas não dependam de político nenhum para poderem levar dignidade para dentro das suas casas. Bom, estamos com mais de 74 mil aparelhos conectados, acompanhando essa entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Adalberto Piotto tem mais pergunta? Senador, permita-me entrar novamente na questão de apoio, até porque uma campanha presidencial, ela carece de apoio, o senhor sabe disso. Eu vou fazer aqui um combo, tá? Tanto internacional quanto local. O senhor teve recentemente na Faria Lima, inclusive ao lado, acompanhando o senhor, estava o senador Rogério Marinho, ex-ministro, inclusive, do presidente Bolsonaro. O senhor falou já do Paulo Guedes na pergunta que a Ana mencionou. A Faria Lima não esconde de ninguém que o candidato preferencial dela, embora o governador Tarcísio nunca tenha formalizado, inclusive, esse desejo, mas que o candidato preferencial dela seria o governador Tarcísio de Freitas. Daí eu vou lhe perguntar 2 coisas. Do ponto de vista local, com todos esses partidos que o senhor tem conversado, o senhor tem deixado claro que a sua candidatura vai até o fim, é difícil imaginar que eles vão apoiar o presidente Lula, até porque eles têm ouvido os prefeitos e há uma resistência muito grande ao presidente Lula. Mas uma coisa é a dificuldade inicial. O senhor está vendo esses partidos realmente abraçarem a sua candidatura e até defender o senhor? Porque uma vez que o senhor entre na mira como um candidato que vai até o final, obviamente que haverá críticas e haverá todo tipo de notícia para acusá-lo, buscando coisas do passado e por aí vai. E do ponto de vista internacional, há uma mudança no continente muito clara. O senhor pretende conversar, por exemplo, com o Milei, ou mesmo agora o presidente recém-eleito, agora que ganhou no Chile, o Casti, ou mesmo qualquer outro ícone dessa direita latino-americana que está mudando, obviamente, os ares do continente? O senhor pretende fazer esse combo maior, até para se projetar, tanto nacional quanto internacionalmente, nesse período de pré-candidatura? Sim, Piotto, já tenho conversado muito com meu irmão, com o Eduardo Bolsonaro, que para mim é uma pessoa que tem essa respeitabilidade, essa credibilidade, não só nos Estados Unidos, mas aqui na América Latina, no Oriente Médio. Então a gente está conversando já para organizar essas agendas. Eu pretendo estar com essas lideranças de direita em vários locais do mundo para mostrar essa unidade, saberem que aqui no Brasil também há, pelo menos até o momento, já uma pré-candidatura colocada que é de direita, assim como a dessas pessoas que a gente pretende conversar. E eu acho que isso é importante, não tem como dizer que o Milei não é inspirador para a gente aqui. Ele pegou a Argentina num cenário de terra arrasada, inflação altíssima, desemprego alto, criminalidade alta, e em 4 anos tomando as medidas, comunicando bem para o povo as medidas que estavam sendo tomadas, explicando que seriam medidas duras, mas que no final, após elas começarem a se concretizar, o povo argentino veria os avanços que aconteceriam, como estão acontecendo. Óbvio que empolga o que está acontecendo no Chile, lá com o presidente eleito Casti, que é uma pessoa que também sempre participou dessas conversas a nível internacional, com o próprio Eduardo Bolsonaro, com vários políticos aqui de direita do Brasil. O que a gente tem que buscar de inspiração em Israel, no próprio Estados Unidos. Então eu pretendo fazer sim essa rodada, talvez ali no final de janeiro, começo de fevereiro, para, enfim, a gente buscar essa unidade internacional que para mim é muito importante. Eu tenho a convicção de que aqui na América Latina a gente tem tudo para marcar mais um país, transformar de vermelho para azul nesse mapa de países que estão buscando o caminho da prosperidade
e não o caminho das trevas com a extrema esquerda. Quer complementar, Piotr, rapidamente? Senador, só por gentileza, o senhor poderia voltar ao tema da Faria Lima, daquele encontro que o senhor teve, e como é que o senhor quer conversar com esse pessoal, sobretudo do mundo econômico da Faria Lima, nesse encontro que o senhor teve, inclusive a companhia do Rogério Marinho? Ô Piotr, na verdade ali o objetivo foi mais eles ouvirem de mim que era uma candidatura muito pensada, muito estruturada e que é irreversível, porque começou essa desconfiança com relação ao meu nome e tal. Então, o primeiro momento era para mostrar isso. Eu sei que eles estavam ali precificados, né? Estavam ali comprados, como diz no mercado financeiro, com o nome do Tarcísio. Quando vem o anúncio do meu nome, tem aquele impacto na bolsa, no dólar, mas não é por causa do Flávio Bolsonaro. É por causa do medo que todos têm do Lula, é por causa da consciência que todos têm de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, e na cabeça deles ali o Tarcísio era o candidato mais indicado para derrotar, ou pelo menos as pesquisas até o momento diziam que era o mais competitivo para derrotar o Lula. Então ali foi uma conversa mais para a gente fazer uma análise de cenário. Eu falei da minha análise, da importância de ter um palanque como o do Tarcísio, como candidato a governador do estado de São Paulo, um governador que faz um trabalho fenomenal, que tem uma boa avaliação, uma pessoa preparada, então seria importante ter essa base ali. Qualquer pré-candidato à presidência sonha em ter um Tarcísio para subir no palanque no estado, ainda mais no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo. Então foi a conversa nesse nível para começar a quebrar essa desconfiança. Eu acho que hoje todos já entendem que é uma posição consolidada, uma posição muito, mas muito viável, né, como as próprias pesquisas estão mostrando. Hoje parece que saiu uma pesquisa da Quest. Eu sou sempre um pouco cético com alguns institutos, porque claramente ali eu entendo que ou a metodologia é errada ou tem algum outro viés não republicano. Então a própria Quest já mostra ali como em poucos dias as pessoas, conhecendo um pouquinho do Flávio Bolsonaro, já sentem um pouco mais de confiança e entendem que eu sou uma pessoa que estou há 23 anos na política e tenho muito a colaborar com esse país, e com o passar do tempo, com essa exposição do natural que acontece, explicando quais são os caminhos que nós queremos mostrar para o Brasil voltar a respirar prosperidade, essa desconfiança vai acabando. Então a gente está no momento aí, eu acho, de começar a repensar todo o cenário. O mercado financeiro vai chegar à conclusão de que é importante todos juntos remarmos aí, né, para evitar que o Brasil pule de um precipício sem paraquedas com o atual governo. Senador, antes de passar para o Carlos Cauti, deixa eu só pegar a carona aqui na pergunta do Piotr, falar sobre apoio aí de outros partidos, já que sua candidatura aí, nas suas palavras, é irreversível. Imagino que vocês já estejam conversando sobre possíveis nomes aí para compor a chapa, né, como para ser o seu vice. O senhor pode compartilhar alguns nomes que estão na mesa? O que a gente pode esperar aí dessa composição? Ou pelo menos qual o perfil que o senhor busca para integrar essa chapa? Olha, de verdade está muito cedo para falar disso. A gente tem que esperar, como eu falei, o final ali de março, começo de abril, que é o fim ali do momento, é a data limite em que as pessoas que estão em cargos de executivo precisam se desincompatibilizar para concorrer a algum outro cargo eletivo. Então acho que a partir dali que a gente tem E até lá, Paulo, já deu um tempo suficiente para os partidos fazerem as análises nos estados do impacto de estar com a gente no primeiro turno ou de repente vir com a gente no segundo turno. Então, como eu sou da política, eu entendo que esse tempo é importante, é uma decisão que tem que ser pensada de forma muito estratégica. A convicção que eu tenho é que, em algum momento, todos aqueles que estão no campo da centro-direita vão estar unidos contra a candidatura da reeleição do atual presidente da República. Então, eu fico muito tranquilo, sem nenhuma ansiedade de ter essa resposta. Cabe a mim agora, com o passar do tempo, apenas, enfim, ir consolidando essa posição, esclarecendo ao público, né, a todos os brasileiros, que nós vamos ter uma alternativa, pelo menos a minha pré-candidatura colocada, uma alternativa que é viável e que tem tudo para trazer o Brasil, fazer com que o Brasil volte a respirar bons ares aqui, como está acontecendo em outros países aqui vizinhos e na própria Europa.
Carlos Caut, dá tempo para uma última pergunta? Diga lá. Senador, queria só voltar nesse assunto da pesquisa da Quest, que mostrou que o senhor tem uma candidatura viável, né, com 36% das intenções de votos, Lula 46%. Quais são os próximos passos agora que os números mostram que existe uma base sólida de votos? E também, o senhor não teme que, considerando esses números, o governo atual não jogue para o populismo? Assim, já estamos vendo algumas medidas, como, por exemplo, gás de graça para 60 milhões de pessoas, luz de graça para também dezenas de milhões de brasileiros. Ano que vem, ano eleitoral, o Lula quer ônibus de graça. O senhor não tem medo que o governo atual jogue para a plateia do populismo, abra as torneiras do dinheiro público e isso possa alterar esse cenário eleitoral? Eu tenho certeza que o atual governo vai fazer isso. Vamos ver se o TSE e o Supremo vão ser tão rigorosos com o Lula como foram com o presidente Bolsonaro, né? Se você fosse lembrar que na pandemia o presidente Bolsonaro zerou os impostos federais sobre gasolina, sobre diesel, sobre etanol, e veio uma canetada dizendo que não podia ser feito daquela forma que o presidente estava fazendo e ele tinha que, enfim, inventar alguma outra coisa porque as pessoas simplesmente não iam ter condições de abastecer os seus veículos, aqueles ribeirinhos não iam conseguir colocar gasolina no tanquezinho do seu motor de polpa para poder navegar pelos rios lá da região amazônica. Então o Bolsonaro, em função da pandemia, fez isso e isso foi interpretado em um determinado momento como sendo algo que tinha sido feito para fins eleitorais, quando a gente sabe que não foi. Vamos ver como é que os órgãos, os tribunais superiores vão se colocar com relação a isso. Eu espero que deem o mesmo tratamento que deram para o presidente Bolsonaro. Agora, qual é a minha estratégia? É falar a verdade. Eu tenho a convicção de que as pessoas que recebem o Bolsa Família, a grande maioria delas precisa ser abraçadas e elas têm que ter uma expectativa de parar de depender disso. Tem que ter uma expectativa de conseguir arrumar um bom emprego que pague muito melhor do que o Bolsa Família. Tem a expectativa de criar a própria empresa e virarem os seus próprios patrões. Agora, é um exercício de conscientização, que não é fácil de fazer e não é rápido também. Eu tenho certeza que uma pessoa que recebe o Bolsa Família não vai querer que os seus filhos também passem a depender exclusivamente do Bolsa Família. Vão querer que seus filhos prosperem, vão querer que seus filhos arrumem um bom emprego, vão querer que seus filhos estudem, tenham um futuro, vão querer que seus filhos caminhem com as próprias pernas. E o que o atual governo está oferecendo é simplesmente fazer com que não apenas uma pessoa, mas uma família inteira dependa do Bolsa Família para ter o que comer. Então a gente vai para essa disputa aí de qual caminho os brasileiros vão querer seguir a partir de 2027, mais uma vez com muita tranquilidade, com muita certeza de que a gente pode oferecer algo muito melhor para essas pessoas do que o Bolsa Família. Tem aquelas pessoas que não vão poder ter condições de trabalhar, né, por alguma razão qualquer de saúde, enfim, alguma coisa que elas precisem do Bolsa Família. Essas pessoas têm que ter garantido sempre o Bolsa Família e qualquer outra assistência que o Estado possa dar para tornar a vida dessas pessoas menos difícil. Mas aquelas pessoas têm que ter pelo menos uma alternativa, que é o que a gente pretende oferecer, para que os seus filhos, os seus netos também não passem a viver, a depender eternamente do Bolsa Família. Se precisar, o governo vai ajudar. Agora, a gente tem que dar um caminho, tem que estender a mão para que essas pessoas possam parar de depender dessa assistência por parte do governo federal. Senador Flávio Bolsonaro, agradeço muito a gentileza de conversar conosco, em nome do Augusto, que hoje teve um problema de saúde e não pôde comparecer, mas agradece também a presença. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus.